Estamos de volta aqui com mais um bate-papo de seguros com a Nogueira e Valadez. E eu estou muito honrado hoje aqui, muito feliz. Mais uma vez, eu sempre falo isso, mas quando eu olho vocês assim, e vou dizer quem são na mesa, me enche de esperança. Eu acho que é o melhor sentimento que vocês me passam é a esperança. Então nós estamos aqui hoje com nossos patrocinadores que fazem dessa ideia ser viabilizada, a Nogueira e Valadez Corretora de Seguros, uma empresa de mais de 35 anos de mercado. O certificado digital, que é aquele contador de perturba para você fazer todo mês. Nós também temos escritórios aqui em Mogi, Suzano e Itaim. E, com muita honra, apresentando a Animais, que trata dos seus pets com muito carinho e amor. Então, aqui eu tô hoje aqui com convidados especiais. O Wilton Nogueira, corretor de seguros. Olá, pessoal. E, para os íntimos, Fran Loduca. É isso aí. Para profissionalmente, Francine Loduca. Então, Fran, nós aqui estamos muito satisfeitos, muito felizes de ter concordado em vir aqui, falar um pouco da importância de a gente ter cuidado com os animais e também mostrar para o nosso público que existe uma possibilidade de ter também proteção securitária a esses animais. Então, Fran, eu gostaria muito que você falasse da sua vida primeiro, antes de a gente entrar na história da empresa, no ramo. Então, eu gostaria muito que você contasse a sua história. E se eu chorar, você não olha para mim, tá bom? Senão eu choro junto. Aí a gente vai ter um monte de gente chorando aqui. Mas, Fran, então, como é que... Eu sei que você foi universidade toda, né, exterior, mas conta, por favor, desde o início. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer vocês, né, pelo convite. Agradecer o carinho com a gente de sempre, né? Não só carinho, né, como pessoa, mas também na questão empresarial, que vocês sempre estiveram do nosso lado desde o começo, desde todas as empresas que a gente tem, né? Vocês sempre foram parceiros, né? Desde acho que até do nosso plano de saúde, que tem 1000 anos, né? Então, assim, essa parceria é longa. Então, eu nem tinha nascido ainda no caso. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho 37 anos, né? Sou formada em hotelaria, que não tem nada a ver com a minha área hoje, não tem nada a ver com o que eu faço. Sou formada no Senac, em hotelaria. Trabalhei 1 ano no exterior, trabalhei 1 ano na França, na área de hotelaria. Quando eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade, não tinha muita área que se pagava bem, que é uma profissão mesmo não tão valorizada quanto deveria aqui no Brasil. Então, eu decidi ir para uma outra área, que acabei indo ajudar meu pai na área financeira. A gente teve uns probleminhas na empresa e eu resolvi dar uma força para ele lá. E aí ferrou, né? A gente não sai mais. Essa força durou quantos anos? Hoje eu já estou há mais de 10 anos na empresa, né, que era do meu pai, que faleceu no comecinho do ano. E, bom, começamos com essa parte financeira, né? Não sabia nada, não entendia nada, né? Então, assim, fui aprendendo com a vida, né? Toda a parte de DRE, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa e tudo, e foi um grande aprendizado também, né? A gente teve uma consultoria também que me ajudou muito nisso. E aí, depois veio a pandemia e a gente começou a pensar, né, no que a gente quer da vida. Eu também comecei a envelhecer mais, né? E a gente fala assim, o que eu vou fazer? Muito. E assim, desde pequena eu sempre fui apaixonada por animais, assim. Era uma paixão, assim, que de 3 anos de idade eu já gostava, já queria... meu primeiro cachorro foi com 3 anos de idade. O Miles, que depois vieram outros Miles, outros né? vieram Miles, é e verdade. uma das minhas empresas hoje chama Miles, que é uma holding que a gente tem, que tem o nome em homenagem ao meu primeiro cachorro. Porque hoje vocês têm a Itália Office, que é a fábrica de imóveis. A Miles... Isso, que é a holding que a gente tem. E tenho também a Office Max, que é outra fábrica de imóveis. Office Max. Isso. E alguns parceiros também que a gente tem. Licitamax, Tecmax, que são parceiros que a gente tem aí no mercado, nessa área de licitação. Isso. E depois Animais, que cresceu faz pouco tempo, né? Que nasceu há pouco tempo. E foi uma coisa de pandemia mesmo. Foi uma coisa de paixão. Quando eu era criança, eu pegava cachorro na rua, trazia para casa. Meu pai falava que o pai dele veio buscar ele à noite. Na verdade, ele tinha ido embora, né? Mas, enfim, foi uma paixão mesmo. E que a pandemia me veio na cabeça de fazer alguma coisa que me dê realmente prazer. Porque tudo foi meio atropelado, assim, na minha vida. As coisas foram acontecendo, né? Então, eu falei, por que não? E já era uma vontade lá atrás, mas aí você fala, poxa, será que vai dar certo? Será que tem mercado para isso e tudo? E eu não tinha informação. Então, na pandemia mesmo, que eu comecei a buscar informação para saber, poxa, vale a pena, não vale a pena? O que a gente vai fazer? E aí eu chamei minha tia, que é minha sócia hoje, atualmente, na Animais, e
dei de louca. Falei assim, Rita, bora, vamos tentar? Não sabia nada. Nada. A única experiência que eu tinha era a parte administrativa, financeira só de um negócio. Mas a Rita entende tudo, porque ela vem da parte de academia, professora, não entende também nada, né? Também nada, mas ela complementava de um jeito assim, na parte mais de contato com o cliente, essa coisa que em mim estava adormecido. Porque eu tinha isso na parte da hotelaria, né? De você conversar com as pessoas, contato com o cliente, tudo. E depois eu passei a ser uma pessoa de escritório, planilha e ficar sentada na mesa o dia inteiro. Então a gente fica com essa parte adormecida, né? E precisava de alguém para poder alavancar isso, que foi a Rita que chegou para complementar. Mais informação sobre negócio, não. Aí eu fiz um curso online. Falei, acho que é o suficiente, né? E aí a gente foi fazer um projeto e tudo. Então, assim, a ideia inicial da Animais foi só um centro de estética, né? Que daí, aos poucos, a gente foi começando a melhorar essa ideia para uma coisa de humanização e cuidado animal, né? Porque hoje as pessoas desistem de ter um filho, né? Digo, humano, e acaba tendo um filho pet, porque chama de filho, é tratado como filho, os cuidados são como uma criança, que é uma eterna criança, um pet acaba sendo uma eterna criança, que não fala. Então, assim, a necessidade das pessoas, de lugares que realmente tratam o animal da forma que ele merece, e não é como um humano. Eu acho que, assim, eu falo muito isso para os meus clientes, né? O animal em si, ele é um humano, talvez, sei lá. Mas um ser. É um ser, exatamente, dentro de casa, que é tratado como uma pessoa da família. Então, assim, o que você quer para o seu filho quando você leva ele na escola? Né? Então, assim, faltava isso em Mogi. Né? Então, a gente foi focar exatamente nisso, nessa questão da humanização, né? E da experiência que o pet tem da porta da frente até a hora que ele vai embora. Né? Desde o momento em que ele entra até o momento em que ele vai embora. E isso é muito importante, né? Porque hoje, se a gente falar, né, de banho e tosa, né, que é o nosso forte hoje mais, é banho e tosa e loja, que é o que a gente tem lá. E o nome? Primeiro o nome. Por que nome? Nossa, de onde veio o nome? É uma história engraçada, né? Que assim, na verdade o nome ele já existia outro nome, que era Pet Max, né? Daí quando a gente foi entrar com registro, INPI e tudo, já constava um registro para essa área, para essas classes que a gente precisava. E eu também não estava contente com o nome, sabe? Não era uma coisa que eu falava, pô, é isso que eu quero. Aí tinha letreiro já, enquanto começava a reforma, com o Pet Max e tudo. Daí eu falei, não é isso que a gente quer, não vai ter registro, então assim, vamos mudar. E foi um insight assim que hoje eu agradeço muito, né? O primo do meu pai, né, o Celso Loduca, ele é muito conhecido nessa área. Publicitário consagradíssimo. Exatamente. E aí eu falei, pô, vou recorrer a ele para ele me ajudar. E aí a gente ficou conversando muito, fui até ele, conversei com ele sobre a ideia, expliquei a ideia inicial da Animais. Toda a temática da humanização. Hoje nossa loja, assim, a gente prezou também por algumas partes da loja com inclusão, né? Ainda não está 100% pronto o projeto da inclusão, mas ela existe sem as pessoas perceberem, né? Quando você entra na loja, tem as prateleiras que formam um arco-íris, né, por conta dos LGBTs e tudo, mas nada muito explícito também, né? Futuramente a gente quer lançar os serviços, né, em linguagem de sinais, né, o braille para o deficiente visual. Então eu acho que assim, todo mundo merece ter esse serviço de humanização para o seu animal, né, sendo ele um deficiente visual, auditivo, enfim. Então isso é uma parte do projeto. E aí, apresentando todo esse projeto para ele falou, Fran, vamos pensar em alguma coisa, tudo. Eu falei, poxa, tio, Animais é muito legal, né? Ele, então põe Animais. Então, assim, daí foi uma briga danada pra gente conseguir o registro aí, porque é uma palavra de uso comum, né? Então, assim, teve muita briga e depois de 2 anos saiu, né, o registro de marca. Então, hoje a gente tem o domínio mesmo da marca. Podemos utilizar para essa área de serviços, creche, banho e tosa, clínica veterinária. E são projetos aí que, se Deus quiser, vem para frente. E quando você fala, Fernando, assim, a gente percebe, né? Claro que com o advento da pandemia, a gente notou que realmente o apego ao pet aumentou muito, né? Sim. Você tem mais e melhor esses números. E também isso fez com que aumentasse o carinho também. Então, eu tinha um cachorro, mas eu levava ele 2 vezes por mês. Eu fui para casa, fiquei home, começo a levar ela por mês, tá bonitinho, vacinar mais, né? E apareceu muitas coisas de agregado, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse crescimento no mercado, né? Porque hoje a gente percebe que em 2021
era 0 ponto alguma coisa do PIB. Agora nós estamos alcançando quase já uma participação de 1% do PIB, com mais de 260 mil empresas de pet abertas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse crescimento do mercado, e é claro, tem tudo a ver com essa humanização, e quais são as coisas que estão assim... Fernando, desculpa a minha ignorância, mas eu ouvi falar de padaria, de pet, tratamento terapêutico canabidiol. Sim. Então eu gostaria que você falasse, fica à vontade, conta essa história desse crescimento, porque o pet ganhou até da energia solar em termos de crescimento, Sim. que é o segundo ramo que mais cresceu no país. Então eu gostaria que você falasse um pouco desse crescimento em função do quê e o que são as novidades aí que podem ser inseridas, né? Mas fica à vontade, não precisa ter começo, meio e fim, pode falar do jeito que você... Não, beleza, e se eu for esquecendo, você vai me lembrando aí das perguntas, eu vou falando. É, Se eu estender muito também, você... O público entende, porque aqui nós não somos animais, mas a gente gosta muito deles. A gente adora eles. Bom, vamos lá. É um mercado que cresceu muito, assim, muito mesmo. Nós abrimos logo depois da pandemia, né? Então, assim, o fluxo de clientes, assim, pra gente foi muito louco, porque eu falo assim, no começo foram, acho que 2 meses de poucos banhos, que a gente fala assim, poucos, o que seriam poucos, né? 10, 12 por dia, a gente tinha um profissional só, então, assim, eu também não entendia muito, não entendia, na verdade, nada do real, assim, então, assim... Da operação mesmo. Da operação mesmo, então, assim, uma coisa muito engraçada é que, assim, eu sou muito chata com os meus. Sou muito chata mesmo, eu trato que nem filho mesmo, eu chamo igual filho, uma dorme na cama, daí depois a gente começa a mudar algumas questões, né? Porque começa a entender um pouco melhor. E começa a entender um pouco de comportamento do que faz bem pra eles também. Às vezes a gente que passa do ponto, sabe? Tá. Então, assim, eu sempre fui muito chata. Ou seja, não é na cama que eu queria dormir, mas você tá me puxando pra lá, né? A gente que faz isso, aí depois até entra um pouco mais nesse assunto, que é interessante. Legal. Mas, assim, eu achava que ia ser muito fácil. Porque eu falei, eu sou muito chata com os meus. Então vai ser tranquilo, né? Porque, se eu tenho bastante cuidado, né? Eu fiquei 1 mês sem dormir. Primeiro mês eu não dormia. Porque o tamanho da responsabilidade que a gente tem ali, naquele momento, né? São objetos cortantes, máquina e tudo. Então, assim, coisas que não dependem da minha mão. Você com né? o filho dos outros ali, né? Exatamente. Então, hoje eu penso nas escolinhas, sabe? Tipo, prezinho e tal, a mãe que tem um bebê e tal, assim. Então... O que eu achava que ia ser fácil se tornou um dos maiores desafios que eu fiz assim, na minha vida. Porque uma coisa é você ter o respaldo de alguém que já sabe. Outra coisa é você começar sozinha sem saber nada do negócio. Né? Tanto eu quanto a Rita. Então, assim, foi totalmente desafiador. Fiquei 1 mês sem dormir. E começa aqueles BOzinhos que acontece. Uma unha que eu cortei de um cachorro que o menino cortou. Não parava de sangrar. Mas foi totalmente falta de experiência da nossa parte em como fazer para estancar o sangue da forma correta e tudo. Então, tudo isso a gente foi aprendizado, né? Aprendendo. E, assim, no começo, como a gente abriu logo depois da pandemia, e a gente está localizado numa região que, olha, não sei a conta ao certo, mas eu sei que tem mais de 80 prédios ali naquela região ali do Mogilar. Então, Sem é dúvida, muita gente. É verdade. Então, assim, e muita gente optou Animais por hoje adotar. Fica no... Ali onde tem a... Como é o nome daquela? Ali chama Espaço Multi, no Mogilar, onde Mogilar. tem a Drogazil, a Swift ali. Então, criou um centro comercial ali que tem um mix de lojas sensacionais. Porque verdade. você consegue, tipo, deixa o seu cachorro para tomar banho, vai na academia. Ou deixa o seu cachorro para tomar banho, vai tomar um sorvete, tomar um Vai café. buscar o filho na escola. Vai fazer a barba, vai pegar o filho na escola. Então, assim, ficou um lugar, assim, muito bacana, de fácil acesso para tudo. E engloba muitas pessoas ali. E como teve muito home office na época da pandemia, o pessoal ficou muito em casa. Se você pesquisar na internet, de repente, gráficos de adoção, por exemplo, em pets, principalmente de adoção, nesse período da pandemia, cresceu absurdamente. Né? Tanto para adoção, quanto para o pessoal que compra cachorro, enfim. Então, assim, a quantidade de banhos subiu muito rápido ali. E até a gente falou, peraí, eu não tenho mais horário. Tem que pegar mais um profissional, será que eu vou conseguir? Então, assim, aos poucos a gente vai se adaptando, mas era nítido o crescimento ali, né? E aí a gente começa a pesquisar se é só ali ou se é no mercado e tudo. E foi um boom muito grande mesmo. Só que, assim, da mesma forma que abrem um monte, né? É difícil a gente seguir. Tem muita gente que acaba parando no meio do caminho. A mão de obra para essa especializada, área. Né? Especializada. A galera que quer mesmo. Porque, assim, existem vários fatores, né? A questão do salário para o pessoal dessa mão de obra, né? A valorização do profissional dessa área ainda precisa ser valorizado mais.
E as pessoas precisam se especializar também, porque chega muita gente, eu sei fazer isso, sei fazer tudo. E não sabe. Entendi. Né? Então, assim, existe de tudo um pouco assim, para essa área, mas ainda é difícil o crescimento de grandes estabelecimentos que cuidam muito bem dos pets por conta do profissional. Né? Eu li sobre isso no aspecto de que os grandes não afetam os pequenos, não. em função dessa relação química que tem com... Exatamente. Claro. A minha loja hoje ela é localizada praticamente 50 metros do Pets, que é a maior rede pet que tem hoje, né? Se você falar aqui no Brasil e tudo, um dos mais conhecidos que tem é a rede Pets. Então, assim, o meu maior medo era esse. Eu falei, atravessa a rua, eu tô no Pets. Concorrer com um gigante. Como é que eu vou concorrer com esse... Eu tenho zero concorrência com Pets, né? Até a gente trabalha de uma forma completamente diferente do Pets, né? Essa questão da humanização e tudo. Então, assim, só voltando um pouco para a parte do crescimento, senão eu vou me estender para outra área. E eu vou mudando um monte de coisa. Tá uma delícia. E aí, o crescimento foi muito grande mesmo. Eu acho, assim, que... Só que as pessoas precisam se especializar em entender o que isso influencia, né? A preocupação as pessoas têm que ter. Porque hoje, muitos lugares trabalham assim. Abre um monte. Abre dentro do posto de gasolina, abre na garagem da casa dela, abre no quintal da casa, na edícula da mãe. Então, assim... E pega cachorro. E mistura cachorro. Né? Então, assim, produção. E o que acontece muito, né? Pelo mercado ter crescido muito, eu falo por mim, tá? Isso é uma opinião minha. Não é um embasamento, nem nada. Sim. Mas eu vejo que cresceu muito também o nível dos cachorros traumatizados pela rapidez e produção de como fazem o processo do banho, o processo de uma tosa, né? As pessoas esquecem dessa humanização do serviço, né? Tem que ser uma coisa tranquila. Não tem que ser um ambiente onde tem 20 cachorros latindo. Tem gente que tem lugares assim que... E eu não julgo esses lugares porque, assim, cada um faz o seu. Eu super respeito o trabalho de todo mundo. Mas, assim, você misturar 3, 4 cachorros numa banheira, né? É complicado. Pode ter um acidente, pode algum pular, pode algum brigar. Cachorros que não são da mesma casa. De tomar banho. Entendeu? Você vai colocar seu filho e mais 3 crianças dentro de uma banheira para tomar banho, sabe? Ou a gente mesmo, né? Sabe? É diferente. Então, por isso que eu falo assim, Animais veio para trazer um conceito diferente em bem-estar animal, nessa questão da humanização. Então, hoje você chega na nossa loja, é tudo de vidro, né? Você consegue colocar uma cadeira e acompanhar o banho do seu pet do início ao fim. Mas ele ficou agitado porque ele tá me vendo ali no vidro. A gente tem uma televisão na frente que passa o banho ao vivo. Então, ainda assim, você consegue pegar seu sorvete na sorveteria do lado e assistir ali da recepção. Isso é importante. Eu acho que, assim, não precisam ser todos os banhos você estar lá para assistir. Mas, pelo menos a primeira vez, eu falo para todos os meus clientes, assistam. Sentem lá para ver. É importante você saber como ele está sendo tratado. Né? Como a pessoa pega no seu animal. Porque você vai gostar que a pessoa pega na cabeça do seu pet e começa a escovar ele desse jeito. Então, assim, ninguém gosta de tirar nó de cabelo assim. Sabe? Então, precisa ser um serviço humanizado, serviço com calma. No aspecto do animal... O gato é diferente do cachorro? Totalmente. De comportamento? Totalmente. E o gato é uma coisa muito incerta, né? Como o cachorro também. Todos eles são. Tem um gato bravo, tem um gato bonzinho, tem o gato que pode ficar no mesmo ambiente que um cachorro. Tem o cachorro que não pode nem ver o gato na outra sala, porque o nosso ambiente hoje ele é separado de área molhada com área seca. Então, banheira fica de um lado e a área de secagem fica do outro lado. Então, assim, às vezes tem um gato secando e um cachorro tomando banho que não pode olhar para a cara dele. Então, assim, até a questão da agenda tem que ser muito bem trabalhada, né? A gente tem as portas tudo para conter. Quando a gente faz gato, a gente tranca a loja inteira, inclusive a porta de entrada, né? Para que se ele fugir da área de secagem, ainda tem uma porta, fugiu da área do banho, tem outra porta, e fugiu de lá, ainda tem a porta de saída da loja. Então, assim, a gente se preocupa ainda mais com o gato, porque ele sai pulando e sai correndo e você não pega. Gato dá mais trabalho, então. Depende muito, cara. Hoje eu tem falo... Tem gato bonzinho que deixa fazer tudo. Na minha impressão pessoal é que gato é mais arisco, assim, né? Do que cachorro. É que o gato não tem essa pegada de banho assim como o cachorro, né? O cachorro tem... Cada raça tem a sua recomendação de banho, né? Assim como o gato também. Então, por exemplo, o gato, tem muita gente que fala assim para dar banho 1 vez por ano, 2 vezes por ano, em gatos que têm a pelagem normal, que eu digo assim, uma pelagem média. Né? Então, por exemplo, se a gente for falar de um gato persa, porque o gato mesmo ele se lambe, então ele não precisa do banho,
Tem pessoas que gostam de dar banho no gato, mas por uma questão de higiene, ou de repente ele rolou no jardim, né? Às vezes rola no cocô, sei lá, pode acontecer, do jardim. Então, assim, tem gente que prefere, às vezes, dar banho 2 vezes por ano. A gente até avisa os tutores dessa recomendação, porque o nosso forte não é, tipo, ganhar dinheiro e vou pedir pra você dar banho todo mês no seu animal pra eu ganhar dinheiro. Não é isso, eu quero que você fique lá comigo a vida inteira. Então, assim... Tem tudo a ver com o seguro. Não é? É isso mesmo. É mais ou menos isso. Então, assim, o gato persa não, ele não dá conta de se lamber. Então, já é um gato que tem uma recomendação de banho maior do que um gato normal, né? Então, assim, é tudo... depende muito, assim, se você falar o que dá mais trabalho, o que não dá. Tem cães super bravos, né? Que, assim, a gente faz uma adaptação do cachorro, a gente começa lá, assim... Cães bravos, por exemplo, tem muito lugar que não aceita. A gente não recusa ninguém. Nenhum tipo de animal eu recuso lá. Que nem tem pet shop que não dá banho em show-show. Eu não sei se vocês viram o caso do... O que é show-show? Show-show é aquele cachorro que é peludão, que tem uma língua roxa. Grandão. Tem a linguinha roxa, nunca viu esse? Ele tem um temperamento totalmente assim, do nada ele pode atacar. Mas é um temperamento assim, que tudo depende de criação. Envolve muita coisa antes da gente falar que é um animal agressivo. Tá? Então, assim, mas tem pet shop que fala show-show não. E pitbull, Fran? Pitbull não. A gente atende tudo. Eu não falo não pra ninguém. A não ser que, assim, raças que a gente sabe, né, que tem uma tendência a ser mais agressiva, a gente conversa com o tutor antes. E, às vezes, o primeiro banho a gente pede pra ele estar presente e acompanhar. Isso é um diferencial também que a gente tem. Onde o tutor pode ficar, inclusive, dentro da área de banho. Pra ele se sentir um pouco mais seguro, né? Exatamente. Ou, se ele não tem essa disponibilidade, a gente pede autorização de usar focinheira. A gente não põe focinheira no animal sem a autorização do tutor. A gente sempre pede a autorização para colocar. E com esse carinho, então, já tem cachorro que quando te vê, já... Tem cachorro que para e pede para abrir a porta lá, para pegar o biscoito, assim. A gente tem uns casos de alguns cachorros que até quando a loja tá fechada, senta na frente, assim, para pedir e tal. É bonitinho. Então, assim, a gente não recusa ninguém, sabe? Então, tem todo um processo de adaptação do animal também. Então, e é muito legal, assim, eu tenho alguns casos, assim, que às vezes até emociona a gente lá dentro, porque tem cães, às vezes, que não deixavam a gente colocar a mão neles. Uhum. E eu falo, assim, com toda, assim, eu fico muito emocionada mesmo, porque às vezes eles, assim, chegam, a gente não pode nem pôr a mão, não deixava escovar o dente, não deixava fazer nada, sabe? Nem lavar a cabeça. Né? Então, assim, hoje eles entram sozinhos na área do banho, sabe? E não é a pessoa que está atendendo ele. Porque a gente faz também um trabalho disso. Porque às vezes, ele só gosta daquela moça. Se a moça vai embora, onde ele vai tomar banho? Então a gente faz uma adaptação com todo mundo que está trabalhando lá. E isso que é bacana também. Então ele sabe e associa que é o ambiente que traz essa segurança para ele, não a pessoa que está manuseando ele, sabe? Então isso é muito gostoso. E essa evolução que você falou, assim, de padaria pet, canabidiol. Hoje a gente tem, assim, cara, a gente tem nutricionista e plano alimentar para cachorro. Sabe? O tratamento de canabidiol cresceu muito. E, assim, os estudos que falam sobre isso são de melhoras, assim, absurdas em tratamentos, assim, né? Hoje tem muito acupuntura, fisioterapia, que já é um pouco mais de trás isso, mas também cresceu muito, porque, assim, infelizmente, hoje o cruzamento também, as pessoas... essa área pet, todo mundo acha que é uma mina de dinheiro, né? As pessoas interpretam desse jeito. Então, até criadores usam disso para ganhar dinheiro. Então, assim, hoje nós temos muito cruzamento indevido, que, por exemplo, um caso muito interessante, assim, é a disfunção patelar, que nada mais é do que o joelhinho sair... romper o ligamento do joelho, né? Então, hoje, a quantidade de cães que sofrem disso é gigantesca. E é só com cirurgia. Então, cirurgia, coloca um pininho para poder ligar, né? Tem alguns que tem a cabeça do fêmur que sai da bacia. Então, aí tem que fazer a amputação da cabeça do fêmur também. Então, é outro ponto, assim, que exige muito, que, assim, são problemas genéticos. Então, por exemplo, o seu teve, você tem que avisar o canil e ele parar de reproduzir estes pais, porque veio de alguma genética deles, né? Então, assim, eles não param. Então, o nível hoje de necessidade de uma fisioterapia, acupuntura, tudo cresceu muito. E alguns tratamentos também hoje alternativos, né? Como o canabidiol. Tem cachorro que volta a andar.
Então, assim, tá muito avançado mesmo. A medicina veterinária hoje, assim, tá muito avançada. Falando nesse sentido da medicina, você quer complementar com mais alguma coisa? Não, pode falar. É que eu só queria pegar só essa carona que você está falando, né, dos cuidados, né, Sim. do aspecto preventivo, que é mais o que a gente faz, né? No seguro a gente sempre trabalha a prevenção ou a estatística do risco, né? E a gente sabe de que hoje a gente tem seguro-saúde para os animais, Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouco, você já atende seguro-saúde lá? Eu tenho muitos clientes Pet Love lá. Muitos, assim. Eles colocam uma exigência lá, né? Você fecha o seguro e eles pedem para você colocar o microchip no animal e tudo gratuito. Mas, assim, as clínicas hoje que aceitam, né? Mogi ainda está um pouco baixo a quantidade de clínicas que aceitam. Mas tem crescido muito. Tipo, já do ano passado para cá, Mogi já cresceu muito. Então, assim, já tá bacana você fazer um plano de saúde pro seu pet aqui. Porque, assim, eu tenho muitos clientes que fizeram lá no pet. E a questão assim, se você colocar numa conta, né? Se você chegar no seu veterinário de confiança e tudo, e colocar na ponta do lápis um cronograma de vacinação anual, que todo pet tem que fazer, né? Se você colocar esse valor da vacinação e dividir em 12 vezes, você paga o plano de saúde hoje. Tá. Só com a vacinação, né? Então, assim, tem as consultas que... Até o plano mais básico hoje é excelente você fazer. Porque, assim, numa emergência, as consultas você tem gratuito. E tem lugares bons em Mogi. Por mais que não tenham muitos ainda, que não é todo lugar que aceite, os lugares que aceitam em Mogi são lugares bons. Então, eu vou aproveitar... E se precisar em São Paulo, tem lugares ainda melhor. Vou aproveitar esse gancho seu e vou fazer uma chamada aqui, porque muito obrigado, porque você está fazendo propaganda do meu ramo. Não foi nessa intenção, é altruísta que você foi. Então, eu queria até chamar a atenção do próprio grupo, né? O Pet Love, eu acho que está na hora de a gente fazer um novo referenciamento na região do Alto Tietê, né? Exatamente. Porque várias coisas nasceram e alguns segmentos especializados. Pode deixar que esse Voz Fala levará isso para frente. Eu acho importante. Exatamente. A gente distribui esse produto, né? Então, eu acho que é bastante importante. Porque eu tenho clientes que levam em São Paulo, porque falam assim, tem um lugar top lá em São Paulo, mas aqui em Mogi também tem. Exatamente. Lugares bacanas e muitos lugares bons que ainda eles podem se credenciar para que a gente aumente isso. Porque eu acho que, assim, da mesma forma como a gente, como pessoa, né, a gente tem o plano de saúde que todo mundo quer ter, todo mundo precisa ter, e essa segurança de você ter o plano de saúde, para o animal é a mesma coisa. Porque hoje eles estão tratando todo mundo igual. Né? A gente tem tratado os animais como humanos, assim. É verdade. E é uma proteção para ele. Impressionante a aproximação que teve pós-pandemia e, né? Super. Falar, uma proteção para ele e uma proteção financeira para a família, né? Porque a gente sabe, eu vejo meu irmão com a menina, com a cachorrinha dele, quando acontece alguma coisa, os valores são puxados, tal. Qualquer coisinha que dá, e se você não tem um plano de saúde, fica puxado. E é aquilo que você falou, é seu filho, né? Você não vai deixar de fazer o que você tiver, você vai gastar para restabelecer o bem-estar do bichinho, né? Com certeza. É um negócio bacana. E tem crescido muito, assim, eu tenho muitos clientes que têm feito. Muitos clientes que têm feito. Inclusive, até essa nutróloga, né, pet, ela é credenciada pela Pet Love, aqui em Mogi. Que faz um plano alimentar, igual a gente quando vai no nutricionista. Tem um planinho alimentar, o que pode, o que não pode. É uma apostila específica para o seu pet. O que pode ou não pode comer, porque a outra coisa que cresceu muito são cachorros dermatológicos, né? O que são cachorros dermatológicos? Problema de pele, cachorro que tem problema de pele. Então, alergias de pele, seja... quer dizer, com pelo falhando aqui. Pelos falhando, tem cachorros que têm alopecia postosa, que daí caem os pelos, né, postosa, que são algumas raças específicas que podem vir a ter, mas a questão da... Vitiligo, o cachorro pode ter vitiligo? Não. Olha, aí eu já preciso consultar um veterinário, porque essa parte é muito técnica, eu já não sei, mas assim... Eu sou exagerado. Não, é que eu sou curiosa, depois eu vou saber. Mas, enfim, essa questão da dermatologia, né, nos pets e nos animais, é uma coisa que tem crescido muito, assim, também. Que também vem de cruzamentos, né, porque quando tem pais que tem essa questão da dermatite, também não é legal, né, criadores continuarem reproduzindo essa família. Então o canil tem uma responsabilidade ímpar nesse processo. Muito grande. Muito grande. Muito grande. E hoje as pessoas não... Assim, eu acho que a gente tem que saber
tudo é uma surpresa. Eu falo para todos os meus clientes, mas o que você acha daquele canil e o que você acha daquele outro? Existem pessoas bacanas que fazem tudo direitinho e tal, mas é sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. A gente nunca sabe o que vem na genética do animal de lá de trás também. Às vezes os pais são super saudáveis, mas os avós nem tanto. Então, assim, por isso que eu falo, o mais importante é a gente reportar, né? Fazer a nossa parte. Eu falo assim, vamos fazer a nossa parte, vamos avisar o canil que aconteceu algum problema. Então, essa questão da dermatite é uma coisa que poucas pessoas valorizam muito, sabe? É um tratamento que, como é que eu vou dizer? Ele é muito específico. Então, assim, é shampoo próprio, tempo de ação de shampoo, e tem lugar que não segue isso. Porque se você trabalha com uma produção, eu deixar o seu cachorro 10 minutos no shampoo, atrapalha o próximo que vem, porque o meu cachorro é a cada 20 minutos. Tem lugar que trabalha a cada 20 minutos num banho. Um banho de 20 minutos, um banho de 30 minutos, um banho de 1 hora. Né? Hoje nós trabalhamos com 1 hora por animal de porte pequeno. Então, assim, eu tenho tempo de fazer um carinho. Bem especial para ele. Eu tenho tempo de deixar 10 minutos o shampoo dele, porque tem shampoos que pedem 2 passadas. Então, aí são 20 minutos. Né? Então, assim, higienização de banheira. É uma coisa importante. Misturar, igual eu falei aquela hora, né? Vou misturar o seu com o meu, só que o meu é dermatológico. Será que... É que eu não sou veterinária, eu não posso falar com certeza, né? Essas informações. Mas assim, eu, se fosse proprietária, se fosse tutora de um cachorro com dermatite, eu não ia querer... Ou, sei lá, um cachorro saudável. Eu tenho um cachorro saudável, você tem um cachorro com dermatite. Eu não ia querer que o meu ficasse na banheira com o seu. Também não. Será que o seu passa pro meu? Então, assim... É porque a gente faz isso com o filho, não é preconceito, mas não é preconceito, é cuidado. Proteger, cuidado, proteção, né? Então, assim, ao meu ver, eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso de cuidado, ainda mais quando ele tem uma predisposição. Sabe? É uma alergia, é um problema de alguma outra coisa que tem que avaliar melhor. Então, assim, por isso que o nosso ideal é não misturar. Eu não misturo. Agora, você tem 2 na mesma casa, eles estão sempre juntos. Porque eu tenho clientes, né? Eu chamo os pets lá de clientes, né? Então eu falo, eu tenho clientes lá que eles são da mesma casa e eles não gostam de tomar banhos separados. Então, tipo, um tá na banheira e o irmãozinho fica pulando aqui do lado porque quer estar junto. Porque é sempre casca de bala, né? Sempre juntos, porque é casca de bala, né? Eles ficam sempre juntos. Então, isso também a gente faz. Que legal, repara nisso. Muito mais fácil. Repara nisso, exatamente. Então, por que não colocar eles juntos? E na próxima vez eu vou querer estar junto, porque vai chegar a hora do banho, nós 2 juntos. Eu vou levar os meus... Nova, não é? Vou levar os meus 2 lá. São humanos, mas... Então, mas isso a gente... E você sabe que a gente faz isso? Ontem até aconteceu isso lá na loja. Foi a primeira vez de uma cliente lá e ela... Foi com a filha dela tinha 5 anos e era um gatinho, era uma gatinha. E eu expliquei que a gente costuma fazer isso, né? Quando vai pai, criança e pet, né? A gente dá essa opção para o tutor também. Em dias de menos movimento, segunda, terça, quarta, né? Que são dias que a gente consegue também dar mais atenção, porque sempre o fluxo começa a aumentar mais de quinta. Quinta, sexta e sábado é o dia que todo mundo quer, ou que também quer bonitinho pro fim de semana, limpinho pro fim de semana, enfim. E a gente faz essa questão da socialização também da criança, né? A gente libera para a criança participar e aprender a fazer um banho em casa. Então, as banhistas ensinam como que passa o shampoo e a gente convida eles para essa experiência. Então, assim, tem algumas crianças que já fizeram. Daí vai pai e mãe, tira foto, filma, sai de lá todo molhado. E essa é a graça mesmo, porque tem que ser assim. Né? Eu acho que... Tanto é que essa moça de ontem, ela falou assim, poxa, eu vou voltar aqui sempre só pelo carinho que vocês têm. Então, é isso que aquece o coração da gente. A humanização que você está falando, que é da casa. Aí que eu falo, poxa, missão cumprida, sabe? Eu consegui passar para ela o que eu realmente prezo para animais, sabe? Então, é mais ou menos... Ô, Fran, além de um caso pitoresco que eu já vi na porta lá, tô eu lá perto dos animais, aí chega um senhor que inclusive fez direito comigo, achei o máximo. Acho que foi com você. Ixi. Chegou lá e falou, vocês fazem pé e mão dentro dos animais. Aí foi você, acho que foi. Ou foi a Rita, falou, não, senhor, pera um pouquinho, aqui é animais. Aí pegou o cara, e porque ali do lado, mais pra trás... Foi comigo. A gente tava ali. Até você veio contar, falou, puxa,
eu não sei o valor. Quase que eu fiz o pé e o mão do moço. Ele não estava parecendo um animal, mas... Ele não estava parecendo... Mas foi bem isso mesmo. Ele chegou lá na loja e falou assim, vocês fazem pé e mão? Eu falei, olha, eu te levo aonde faz, né? Mas é engraçado que tem muita gente que fala assim que a gente é o cabeleireiro dos pets, né? Porque é tudo bonitinho e tal, espelhinho e não sei o quê. Mas é mais mesmo por ser uma pegada assim que a galera... entenda que é um lugar de bem-estar mesmo. Você está de parabéns, porque se eu estiver muito enganado, você me fala. Mas o cachorro, eu falo mais do cachorro porque quem mais eu tenho, assim, nunca tive gato na minha vida, mas já tive cachorro, né? Uhum. Nós tivemos uma Lady. Eu lembro. Uma vira-lata metida. Mas era impressionante como ela começa a entender, como você falou, como ela começa a entender tudo, né? E eu acho que eles têm o que a gente chama de um amor incondicional, né? Exato. Você dá um tapa ali, não faz isso. Aí depois você fala... Ele já vem todo feliz. Eu fico até emocionado, porque é a coisa mais linda do mundo. Eles não têm remorso, né? Eles não têm eu amo o senhor rancor, de qualquer jeito. Né? Coisa mais gostosa. E é a mesma coisa, tanto para cachorro quanto para gato. Eu nunca, assim, eu só tive cachorro, assim, só tive, né? Cachorro, passarinho, tartaruga, hamster, coelho, enfim. Galinha, tem um monte de coisa. E ainda tem, lá na casa da minha mãe ainda tem. Mas assim, eu falo que, cara, os animais, eles têm uma pegada que eu falo que é de outro universo, assim, sabe? Eles enxergam uma coisa que eu não sei se... É uma forma de perdoar que eu acho que o ser humano não tem. Eu acho que é um amor que realmente, assim... Tem até um ditado que fala isso, né? Que eles vivem pouco porque eles já nascem sabendo amar, né? O que a gente leva a vida inteira para aprender. Oh, que bonito. Então, isso eu acho que é totalmente real. Eu acho que sim, porque eu tenho uma frase que fala que humildade é um sentimento que o cego vê e o surdo escuta. E eu estava pensando nessa frase, o cachorro também percebe. É impressionante como ele percebe. Porque, assim, não vou falar nomes, né? Mas é impressionante quando o seu cachorro tá bonzinho. Chega uma visita, ele fica que ele não gosta daquela visita. E você vê, o cara é chato, Geralmente eles têm razão. Mas calma que ele já vai embora. Eu brinco que parece que eles têm um feeling, né? Um sexto sentido, assim, ele né? Percebe, parece que ele quer tocar da sua vida. Não, e tem uns que tocam mesmo, né? Tem uns que tocam, por exemplo. E tem gato que, por exemplo, dependendo da pessoa que você recebe em casa, ele se esconde. Tem gato que se esconde. E ao contrário, né, Fran? Tem às vezes que você chega e fala, ele não vai com ninguém. Esse gato nem se preocupa. Daqui a pouco tá raspando na sua perna. Tá se enrolando nas suas pernas, né? Fazer carinho se esfregando. Você, não é? Aí eu percebo, esse é o carinho mais gostoso que eu já recebi na minha vida. É porque eu sou muito legal. A gente já vai achar assim. Ô, Fran, voltando no link do seguro. Vamos lá. Não sei se você conhece, mas nos nossos seguros residenciais, você faz o seguro e nos clausulados de 24 horas hoje, você tem lá PET. Banho e tosa, tratamento terapêutico, rastreamento, os bastidores me ajudam se eu esquecer de alguma coisa, mas tem uma série de coisas, né? Então, é só dar uma dica para nossos consumidores e clientes que existe um seguro para a sua casa, que você pode colocar um clausulado, que você tem atendimento para o seu pet. Então, caraca, que legal. Por causa desse crescimento, as companhias perceberam que dá uma aflição mesmo. Sim. Né? A pessoa está lá, você fica aflito, você está doentinho. Nossa, você fica aflito. Né? Então você pode ter um emergencial e aí encaminhar para um pet mais próximo para que seja atendido. Que legal. E aí a gente está aqui, nós corretores de seguros, vamos tentar sempre aumentar essa rede de referenciados para que a gente tenha atendimento no Alto Tietê, porque a nossa região tem domicílio, tem um potencial muito grande. Que legal, né? Eu não sabia disso. E até legal a gente conversar depois mais a fundo sobre isso, para que eu consiga também explicar isso para os clientes. Porque realmente é um diferencial muito grande. De verdade. Depois porque você mais forte. Não é questão para querer vender nem nada, mas é que realmente as pessoas precisam disso e querem. E eu não tinha conhecimento que tinha essa cláusula para pet também. E, assim, eu não vou mencionar os grupos seguradores, mas são mais de um, tá? E de companhias consagradíssimas, né? Que são sérias para trabalhar. Então, isso é importante a gente depois trocar uma ideia até mais sobre esse assunto, porque é legal a gente passar isso para os clientes. E eu vou pedir para o meu corretor de seguros, um dos corretores da minha casa, o Hilton José Nogueira Filho, para trabalhar, inclusive, o seu referenciamento nessas companhias. Exato, e de repente até ir lá com as meninas e explicar para elas na recepção, porque às vezes tem muito tutor que começa a perguntar, eles pedem muita indicação. Pô, você acha que vale a pena seguro? Você acha que vale a pena tal lugar? Me indica um hotel, ou me indica, sei lá, um lugar que faça
alimentação natural, igual a gente estava falando agora há pouco da padaria Pet, até eu esqueci de falar sobre isso. Mas eles pedem muita referência. E assim, eu sou muito criteriosa na questão de indicação. Eu preciso saber se você já foi, quem é você, como é que foi sua experiência, indicar, antes de chegar e indicar para alguém. Porque, e assim, nem sempre a experiência que você teve vai ser a que o outro vai ter. Então, eu sempre falo para os clientes que eu indico alguma coisa. Eu falei, mas vai primeiro. Conhece. Sente para antes você saber se você quer ou não quer. Continuar, né? ou quer ou não quer. Eu te dou algumas opções, mas isso não quer dizer que tenha que ser essa, né? Então, isso é muito bacana, porque a emergência num pet, assim, é uma coisa que a gente nunca sabe. Ele não sabe falar, coitado. Ele não sabe falar, às vezes você tem dois, aconteceu alguma coisa, um não estava muito legal, um brigou com o outro. Como é que eu faço pequena, socorro? Né? Exato. Engasgar, até um caso que eu tive lá no meu pet, né? Com o meu próprio cachorro, no caso, por isso que eu posso falar sobre isso. A gente foi dar um osso, né? Então até um alerta que eu falo para todos aí, né? Que o pessoal costuma dar muito, né? Ossinho, eu vou sair de casa. Aquele osso que compra em pé ou osso de normal, assim? Aquele osso que... Osso para pet mesmo. Mas hoje tem vários naturais, por exemplo, orelha de boi, desidratada. Aquele nozinho do lado que eles adoram ficar mordendo. Isso. Antigamente era muito essas questões do nozinho e tudo, eram muitos esses que eram comercializados, né? Tá. Hoje já tem traqueia desidratada e tudo 100% natural, casco bovino, orelha. Então, assim, esses desidratados, né? E qualquer tipo de petisco que fique roendo por muito tempo, né? Solta aqueles pedaços. E eu sempre falo assim, eu fazia isso, tá? Eu tô falando isso porque eu realmente fazia isso. Eu vou ficar muito tempo fora de casa. Eu vou dar um osso desse, porque ele vai ficar um tempão entretido com aquilo e vai esquecer que eu saí. Né? Até acontecer esse caso lá no pet. Eu fiz isso com o meu cachorro que estava lá. Ele estava esperando para tomar banho, ainda tinha os outros dois que estavam tomando banho. Então eu falei, vai demorar um pouco, tinha o osso lá, eu falei, tadinho, né? Vou dar para ele. E era um tendão de avestruz, desidratado. Então ele era desse tamanho. E ele adorou, né? Começou a roer, até que ele se engasgou ali dentro do pet. Então, assim, na hora que ele engasgou, ficou um pedaço para fora e o restante tudo para dentro. E eu vi que ele tossia, eu falei, e agora? Você trava num momento desse, né? O que eu vou fazer? Então, assim, são coisas assim que, de repente, se a gente tem uma assistência, a gente consegue, de repente, sair correndo com um animal, né? Falar com alguém, ainda que na hora consiga resolver, você precisa saber se aconteceu alguma coisa, se cortou ele. Porque o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou lá engasgado. Na hora que eu fui tentar puxar, eu vi que estava travado. Não saía o osso. Aí eu falei, putz, matei meu cachorro. Aí na hora que ele tossiu, saiu sangue pelo nariz, sangue pela boca. Tadinho. E encheu a loja de sangue. Eu entrei em pânico, falei, nossa senhora. E a menina que fazia medicina veterinária, que é uma das minhas banhistas lá, saiu correndo e conseguiu abrir a boca dele e tirar o osso. Né? Elas conseguiu socorrer, mas ainda assim, o que aconteceu? Será que cortou? Né? Por que saiu sangue pelo nariz? Por que ele cuspiu sangue também pela boca? E aí eu tive que levar ele no dia seguinte no veterinário. Então, assim, a gente tendo uma assistência melhor, porque eu tive que ligar para o veterinário, agendar, porque, assim, relativamente ele estava bem, né? Tomou água, tudo, estava tudo bem, senão a gente corre para o hospital e vê o que acontece. Mas ainda assim, se a gente tem um respaldo de algum lugar que a gente já possa levar imediatamente para que isso seja resolvido, por exemplo, com um seguro, é mais fácil, né? A gente tem essa segurança também, e os acidentes podem acontecer. E oxalá que a gente avance a ter um telemedicina veterinária, como a gente tem no nosso seguro-saúde. Eu acho que a gente vai chegar lá muito em breve. Vamos muito em breve. Vamos chegar lá. E Fran, nesse tocante do seguro, né, a gente sabe que acontece alguns cases aí. E eu sei de um case aí que, na verdade, nem chegou até mim. Foi resolvido entre você e o meu corretor de seguros, Wilton Nogueira. Quem vai contar o lance? Mas é legal você contar e os cuidados, né? Porque a gente acha que não acontece com ninguém, né? Mas pega fogo sim, dá problema de dano elétrico. Nós temos problema de vida, quer dizer, as pessoas acham que não precisa de seguro de vida, você não vai morrer, né? Você vai ficar eternamente aí. Né? Então, como foi esse caos aí? Melhor contar porque vamos lá. né? Eu só dei suporte. Na verdade, assim, tudo começou com a abertura da loja, né? E aí, eu vou chamar ele de Wiltinho, tá? Porque pra mim é Wiltinho, vai ser eternamente Wiltinho. O Wiltinho falou assim pra mim, vamos fazer um seguro, tal, da sua loja. Na hora, você tá gastando tanto com reforma e tudo. Você fala, putz, vou fazer um seguro da minha loja agora, acabei de abrir, né? Cheio de investimento. Ele, não, Fran, é importante e tal. Daí a gente começou a trocar uma ideia sobre isso. Eu falei, putz,
vamos fazer, né? Porque daí, né, é melhor. Eu acho que é... necessário. Preciso... Hoje eu posso dizer que é necessário. A gente que trabalha com o negócio sabe que é raro, mas acontece muito. Exatamente. Aquela coisa que a gente não imagina que vai acontecer com a gente, sabe? Mas que bom que quando acontece a gente sabe que a gente tem, né? Seguro. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o seguro, né? Inclusive tenho ele renovado já. E na época eu fiquei meio assim, será que eu faço? Será que eu não faço? E tal. Daí a gente conversou bastante sobre isso e eu falei, beleza, vamos embora. E aí, quase um ano depois, nós temos a área de secagem lá, que eu expliquei que é separada. Então, assim, tem todos os equipamentos elétricos ali de alta potência, né? O secador, soprador. O soprador é aquele vento bem mais forte que abre o pelo do animal e joga água para fora. E depois a gente usa o secador para escovar, igual o cabeleireiro, para deixar o cabelo bonitinho. Aí, mas enfim, faz progressiva também, essas coisas, não? Tem tudo. Até pintar o cabelo, até pintar o rabo colorido, tudo tem. A sua tava pintada. A minha tava de rabinho rosa. Aí, bom, nessa área de secagem, a gente precisa de tomada para ligar esses equipamentos. Então, assim, como eu não tinha, né, o entendimento 100% do negócio na hora da implementação, eu não imaginava que eu tinha que usar uma tomada específica para isso, né? E hoje existe aquelas tomadas com tampinha. No caso, não era com tampinha, né? Então, ela era uma tomada normal. Então, a gente colocava e tirava os equipamentos. E, assim, pelos e pelos e pelos por praticamente um ano. Exato. Solta mesmo. E solta. Né? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aqueles memes da internet fazendo husky. Husky siberiano, que é aquele, cachorrão grande, né? Peludo e tal. Neva. É tipo neve. Né? Fica como se fosse uma neve dentro da sala. Solta mesmo? Solta. E aí, enfim... Daí, é pelo, e eu não imaginava que os pelos iam entrando dentro do buraquinho da tomada. E isso foi acontecendo. Os pelos foram entrando no buraquinho da tomada. E, assim, também existiu um erro lá na implantação, né, do cabeamento, que a gente não sabe, eu sou super leiga, né? Eu entendo de elétrica que nem eu entendo de violino, nada. Então, assim, você confia no projeto que você fez, claro, né? De elétrica e tudo, você confia que o cabo de não sei quantos milímetros foi utilizado. E eu achava que estava tudo ok. Tudo bem, depois não estava, né? Isso é uma outra parte da história. Mas aí houve um curto e essa faísquinha que saiu... De curto mesmo, aquelas faísquinhas, igual, tipo, menor do que um fósforo. Igual peneira para acender o incêndio. Exato, menor do que o fósforo quando a gente raspa, assim. Talvez quando ele não acende, aquele coisinho que dá. Aquilo aconteceu dentro da tomada, esse curto ali, e a faísca pegou no pelo. Vocês já colocaram fogo no cabelo quando era criança, né? Que você faz assim, né? Isso aconteceu atrás do espelho. E assim, foi questões de segundos, talvez 5, 10 segundos. E em 10 segundos o espelho já estava quebrando, caindo, e assim, a chama já estava desse tamanho naquele momento. Então, assim, eu falo que, poxa, daí eu, né, na hora você fica desesperada, porque eu tinha cachorro na banheira, um outro secando perto, e já sai correndo, pega extintor, e, gente, eu falo para todo mundo, assim... Tem aqueles treinamentos de incêndio e tudo, Obrigado, né? Então. Na hora do sufoco a gente esquece tudo, né? Parece doido. Eu saí pelo mall lá, gritando, falando, gente, alguém me ajuda, pega o extintor de água. Imagina, o extintor de água na elétrica, né? Bom. A hora que o menino foi me ajudar, ele falou, sua louca. Jogou fora o extintor, pegou o outro do pó e aí apagou. Mas assim, acontece. Então, assim, no mesmo momento que aconteceu, assim, na hora... Primeiro a gente resolveu o que tinha para resolver de imediato, né? Que eram... O emergencial. Os clientes. Então, por exemplo, os cachorros que estavam molhados, eu coloquei no meu carro, levei para um pet de uma amiga minha, que inclusive até agradeço ela eternamente por isso. Hoje ela não tem mais o pet shop dela, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E liguei para ela chorando até. Eu falei, Cris, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Ela que dava banho nos meus cachorros maiores, né? E aí ela falou, não, pode vir pra cá, você quer que eu vá buscar e tudo. Daí essa parte a gente resolveu. Daí no dia seguinte, putz, era pó químico pra tudo quanto é lado, né? Que parece que só um que você faz no pó químico pega o lugar inteiro. E aí no dia seguinte eu liguei pro Iltinho. E falei, Iltinho, dá uma olhada aí, porque aconteceu isso e tal. A gente teve esse problema com incêndio e tal, e eu sei que tem o seguro e tudo. E que bom que a gente tem o seguro, né? Porque é uma coisa que a gente fala, pô, não vai pegar fogo, sabe? Eu nunca imaginava que o pelo estava entrando na tomada. E depois, quando o eletricista foi refazer a elétrica lá, né, a gente olhou, assim, não era pouco pelo, era muito pelo.
né? Então, por isso que eu falei da tomada que fecha e abre para diminuir, que vai entrar. Mas, assim, a questão do seguro mesmo, eu acho que, assim, é muito importante mesmo. E eu falo, assim, até de valores, se você parar para pensar, né? Tipo, o valor que você paga no seguro quando você renova ele, né? Eu falo porque eu sei, porque eu pago e eu tenho. E o preço que você teria para resolver um BO desse, vale a pena você pagar um seguro, cara. Vale muito mais a pena você pagar. Muito obrigado por isso, porque eu acho que vale muito a pena pela tranquilidade. E não é só, não é merchan, sabe? É falando real mesmo. É porque nesse caso foi pequeno, porque foi extinguido rápido, né? Mas e se acontece durante a noite, por exemplo? Exatamente. Você chega de manhã... Poderia ter acontecido em qualquer momento. Pegou fogo em tudo, todos os seus equipamentos. E daí que a gente foi descobrir que era um cabeamento que não estava correto e tudo, e teve que refazer a elétrica toda do PET ali. Mas, assim, é aquela coisa que tem gente que quer economizar com besteira. Eu falo que isso não é besteira. É a mesma coisa que você falou do seguro de vida, né? Eu posso falar pelo meu pai. Meu pai tinha seguro de vida, né? E assim, você acha que é aquela coisa que você nunca quer precisar. E aí, por maior que seja o seguro de vida, sempre vai ser menor do que se ele tivesse com nós, né? Isso é inegável. Com certeza. Mas pelo menos atenua e equilibra um pouco a falta dele, do provedor. Exatamente. Por isso que eu falo assim, não vou fazer um seguro de vida, não vou morrer amanhã. Você não sabe. Então assim, não vou fazer um seguro do meu estabelecimento. Não tem risco aqui. É muito difícil. De repente a caixa d'água caiu em cima, sei lá o que, o teto cedeu. Então assim... Eu acho que, assim, é economizar com uma coisa que não se deve economizar, de verdade. Falando por experiência de quem passou um perrengue. Tem uma frase de uma corretora de seguros também, Márcia Dias Nogueira, não sei se você conhece. Eu conheço muito bem. Ela fala, as pessoas que têm seguro são pessoas mais felizes. E mais tranquilas. Isso, porque ela quer dorme dizer melhor. Isso, a pessoa não queima energia com desespero. Não, eu tenho seguro, então fica tranquilo. Exato, a gente dorme melhor, né? Fran, dá pra ficar aqui 3 dias, porque é uma delícia. O Tim falou pouco hoje, você quer falar alguma coisa? Você também falei mais que todo mundo, né, gente? Falei mais que todo mundo aqui. Mas é muito legal, porque são tem coisas muito que a gente mais não conhece, né? É um universo muito grande. E tem um monte de caso, tem um monte de história, dá pra ficar aqui umas 3 horas. Vamos marcar outro. Bora? Mas assim, Fran, eu queria agradecer você. Imagina, gente, eu que agradeço o carinho de vocês. Abrir a sua agenda lá e estar com a gente aqui. Um monte de informação rica que você passou sobre essa questão do ramo, tudo, né? Então eu venho agradecer mais uma vez a Animais, a você, a sua sócia Rita, a Nogueira e Valadez Corretora de Seguros, ao certificado digital CertSign, que é um nome complicado, mas é o certificado digital, aquele que o contador seu, então nós temos isso também. E dá um likezinho no nosso canal para a gente continuar com essa ideia de aculturar o seguro e trazer pessoas tão especiais que podem... Hoje você deu um monte de deixa aqui, não só no nosso ramo, que eu até agradeço, que você fez uma propaganda ímpar e altruísta. Não é nem por isso, é que são realmente coisas que são necessárias. Mas sobre o que você falou, eu adorei a maneira pelo qual você colocou o cuidado com os animais, né? Porque a gente vê tanta gente que judia, né? Devia pensar, puxa vida, né? Então, muito obrigado por isso. E são serizinhos que só trazem amor pra gente. Então, assim, a gente tem que saber olhar com outros olhos, né? Eu acho que é uma evolução como pessoas. As pessoas precisam evoluir nesse sentido, assim. Eu vou só contar um caso aqui rapidinho a moça que faz limpeza lá onde eu tenho a loja. O bairro dela, eles só envenenam os animais, né? Então, ela já perdeu 3, o vizinho já perdeu 2. É de envenenar, é chumbinho, é porque o gato pulou no carro do outro, é porque o cachorro fez xixi na calçada de outro. São comuns essas histórias, né? E assim, hoje é que talvez a gente viva perto de pessoas que não... Ou talvez em bairros, não sei dizer ao certo, mas assim... Que a gente não vê muito isso, mas ainda acontece. Disso, eu não consigo imaginar uma pessoa... Ainda acontece. Maus tratos, né? A minha avó mesmo tem uma cachorrinha que era de maus tratos. Né? Ela apareceu no condomínio da minha avó porque ela fugiu da casa da onde ela morava porque o cara batia nela e já tinha matado 2. Então, assim... Como assim, gente? Ainda existe muita gente que maltrata, sabe? Então, assim, cara, é o maior conselho que eu dou, assim, pras pessoas, assim. Não gosta? Não fica perto só. Não precisa maltratar. É isso mesmo. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser judiado.
né? Então, assim... A diferença é só que eles não falam, porque se eles pudessem falar, eles falavam. Né? Alguns mordem, graças a Deus. Arranham, né? Quem que é o animal, no caso? Né? É mais ou menos por aí. Mas eu que queria agradecer vocês, de verdade, o convite. Pô, parabéns, aí. Fran. Foi um bate-papo muito gostoso. Pena que a Rita não estava presente, não pôde vir, né? Mas quem sabe aí a gente marca todo mundo junto. Ela vem. E eu tô muito feliz, Fran. Obrigado, eu também. Viu? Obrigada a vocês, imagina. E obrigado a todos que colaboram por essa iniciativa. Mais uma vez, a Nogueira e Valadez, corretora de seguros, o certificado digital, a Animais. Então, Fran... E bora seguir todo mundo no Instagram. Isso, e se inscreve no canal. Se inscrever no canal para assistir. Isso ajuda tanto. Né? É isso aí. Obrigado, Fran. Gente, eu que agradeço. Bora!